Prask se movimentou também, né? Compilou todas as suas demandas, as suas principais lutas e propostas, botou num documento e está entregando isso aos candidatos ao governo do Estado, certo? Exatamente. Já foi entregue? Já foram entregues, foram enviados na data de 26 de agosto Pelo aos correio. candidatos, né, em torno de 8 candidatos, e também ao governador atual, Leonel Palau. Já foi mandado no dia 26. 26 de agosto. E nesta semana, uma candidata retornou e solicitou a presença de vocês lá, é? É, exatamente. Ontem mesmo, né, dia 7 de setembro, Em pleno feriadão? pleno feriadão, A Ideli estava lá. depois do desfile, por volta das 17 horas, nos reunimos com a candidata, a senadora Ideli Salvati, que no comitê de campanha dela em Florianópolis. E ela já havia, né, recebido, e fomos lá e conversamos, um grupo de aprasquianos e um efetivo muito bom das mulheres que lutam também, presentes. sim. E ela leu, recebeu, conversamos e está disposta a levar à frente a nossa pauta de reivindicação. Mas foi ela que leu a carta de vocês e convidou vocês para irem lá. Sim, exatamente. O convite partiu dela. Então, os candidatos é que têm que ir atrás, né? Esse ponto é importante. E o que está escrito nessa carta que foi encaminhada à senadora Ideli, candidata, e aos demais candidatos também, Cabo? Nós temos aí uma pauta com em torno de 10 reivindicações, né, desses pontos. O primeiro deles é o cumprimento a nível de Estado da Lei 12.191, que foi aprovada no dia 13 de janeiro de 2010, desse ano. Estivemos É a lei lá. da anistia? A lei da anistia está faltando ser cumprida no Estado de Santa Catarina. Né? Para ser reintegrado, qual Aí deveria ser o processo? seria o processo, justamente, né, essas pautas que nós temos. A primeira é o cumprimento a nível de Estado pelo próximo governador, ou o atual, que o fez de uma forma paliativa, como eu já disse, não nos anistiou. Caso contrário, eu já estaria de volta. Simplesmente congelou os processos. E ontem, então, a candidata ao governo, a senadora Ideli Salvati, foi a primeira que respondeu como candidata. Certo. Nós temos em torno de 8 candidatos, estamos aguardando. A gente sabe que a demanda é grande em relação à campanha política, né? Então, nós acreditamos que outros virão até nós. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro aqui, Silvio, é que está um comentário que a Prask já selou, já fechou com o PT. Isso não é verdade. Quem é que está falando uma coisa dessa? A mídia, né? Houve a reunião em torno dessa pauta. Nós dissemos que essa pauta foi para todos os candidatos, para que conversassem. Né? A primeira que nos procurou foi a candidata Ideli Salvati. Estamos aguardando outros candidatos. Né? Está aberto, ainda temos tempo. Sim. 3 de outubro está um pouco distante. Estamos ao vivo no Floripa em Foco com a Prask, conversando com o cabo Orlando José, que é lá de Laguna. E o que mais temos nessa carta? Exato. Aí nós temos a questão salarial, conforme o porquê que ocorreu aquele movimento das mulheres, devido à defasagem, né, a questão do governador Luiz Henrique, que criou uma lei, sancionou de punho próprio. Em 2003? Em 2003. E cumpriu ela em partes. Deixou uma parte para a reeleição dele, nos usou com isso, nos usou, posso dizer dessa forma. Eu me sinto usado. E nós fizemos campanha para ele, para que ele complementasse a lei, que deveria ser no primeiro mandato, ainda assim acertamos, não. Se dá para terminar no segundo mandato, vamos te apoiar e vamos ver como é que fica. E ainda assim, ele ficou mais 4 anos e nos negou esse resto da lei. Né? E por isso as nossas esposas, mães, filhos, e amigos também, sim, parentes de modo geral, se doeram por isso, porque daí ficou uma coisa. A Prask buscou por várias vezes essa negociação com o governo Luiz Henrique na época e nos virou as costas. Até um certo momento que ele precisava dos nossos votos, era nosso amigo. Isso é verdade, a gente precisa dizer isso. Mas no momento que se reelegeu, só se reelege uma vez, e talvez ele pensasse, 2 vagas para o Senado, eu não preciso mais dele. Eu penso dessa forma, hoje eu consigo ver dessa forma. Então, nos negou o direito e assim aconteceu o que aconteceu. Usou a força que tinha, a polícia, o comando da polícia, para fazer o que fez, excluindo e punindo vários colegas nossos, mais de 500, além dos 22 excluídos. E a polícia, Cabo, ela obedece ao governador. Não interessa se é com ou sem razão,
Se é próprio ou impróprio, ele mandou, ela obedece. Exatamente, porque uma das pautas de reivindicação aqui é o quê? É o regulamento disciplinar, o item 6. Né? Opa, o item 6 do regulamento. É o regulamento disciplinar que é arcaico, né? É ditatorial demais para os dias atuais. Não se vê, os praças não. A sociedade, de uma forma velada, não consegue ter um entendimento, mas ela vê também. Muitos segmentos da sociedade civil veem isso, que não cabe mais o militarismo para tratar de segurança pública. Então, como assim temos seria? a questão salarial, que já foi falado também, que no governo Luiz Henrique existe a lei assinada por ele e não foi cumprida até hoje, a sua totalidade. Uma lei que diz que, inclusive, do menor para o maior salário, a diferença tem que ser de, no máximo, 4 vezes. Exatamente, tem mais 4. detalhe, né? 4 vezes. E qual é a E diferença? o último abono que foi dado pelo governo Luiz Henrique foi o quê? 8 por 1, né? 8 Foi 8 vezes a diferença, né? Deu 2.000 para os oficiais e apenas 250 para os praças. Nós temos aí uma PEC, a PEC 300, 446, que está tramitando na esfera federal, né? E deverá vir para o Estado, que é um piso nacional, onde hoje a gente tem conhecimento que estados têm a diferença do policial, do coronel ao praça. Eu estive em Brasília com o J. Costa, e também com o sobrinho, né, o Soares, trabalhando em cima disso aí, fazendo movimentos, em que um coronel subia num... Coronel, veja bem, Santa Catarinenses não vão fazer isso, que ele ganha muito bem. Mas lá, um coronel do Rio Grande do Norte subiu no caminhão para dizer que um soldado de Brasília ganhava mais do que ele. Então, essa diferença está dentro dessa pauta de reivindicação do item 4, que é o piso nacional de salários. E é uma questão federal, mas também vai ter que ser trabalhada aqui com o próximo governo. Isso eu já ouvi falar, que os policiais em Brasília são os melhores mais bem pagos. Salários, os mais bem pagos. E até um coronel lá do Piauí, Sim. Os de Brasília, chão de fábrica ganha melhor que o... Exatamente. É cabeludo o negócio. O negócio a diferença é muito grande. Então, e não tem como unificar nacionalmente? Essa PEC ela vai buscar esse equilíbrio. Não vai chegar nem perto do de Brasília, mas vai haver um equilíbrio entre os outros estados. Porque Brasília ali cuida de quem tem dinheiro realmente, né? Os políticos têm que ganhar um pouco mais, mas o resto do Brasil tem que procurar equiparar. Então ele está em torno hoje, uma média de R$ 3.500, seria esse piso. Quinto seria o plano de carreira. A última estimativa estava assim, vaga para cabo, 2.600 vagas. Isso aqui é uma estimativa antiga, está bem superior a isso. De terceiro sargento, 949. De segundo, 359. De primeiro, 120. E de subtenente, 18. 18 vagas. Isso aí são vagas abertas. Estimativa antiga. Esses números estão... sempre se atualizando e crescendo. Estão superiores a isso. Estou falando aqui... Então, nós temos mais de 5.000 vagas para o praça, que falta colocar. Sim. Entendeu? Então, temos soldados aí, como é o caso da Miane, que está aqui presente, que tem 23 anos, soldado. A progressão ali está demorando. Para você ter uma ideia, um oficial que se formou em final de 2007, eu digo isso que eu conheço ele hoje é primeiro-tenente, ele se forma aspirante, vai a segundo-tenente, já é primeiro-tenente, daqui a pouco é capitão. E o Damiano está há 23 anos na linha de frente, né? Trabalhou 23 anos, está escolhido hoje, e eu trabalhei 26 anos, consegui ser cabo em 2006, 2007, então é muito tempo, 20 e poucos anos, para um praça ficar na mesma graduação. ojmvideo.zip.net, para você assistir os vídeos aí e se inteirar um pouco da situação dos praças.